É matemática, Pedro. Matemática, tá? Física é só na sexta-feira, no último dia da semana. Beleza? Inclusive, pessoal, quem não assistiu a aula de física, tá? De sexta-feira, quem não pôde estar presente e por algum motivo não assistiu a aula do YouTube, assista o mais rápido possível, tá? Porque quem. Tá show, Pronto, quem foi? Tá ok, Pedro? Tá show? show. Tá show, né? Quem esteve presente na aula viu como é que é o negócio. O negócio é tenso, velho. O negócio é tenso. E sexta-feira agora, não faltem, tá, pessoal? Tentem não faltar. Que aí eu vou fazer, não vou dar matéria nova, porque basicamente é aquilo ali mesmo, a introdução e tal. A gente vai focar mais naquilo. Mas a gente vai te fazer questões, tá? Tirar algumas dúvidas. Então tentem não faltar na sexta-feira, beleza? Porque eu vou ser muito sério com vocês. É, é complicadinho, tá? É um pouquinho chato. Então, quem não assistiu ainda a aula, eu aconselho você a assistir. E mesmo que você tenha assistido a aula presencial no dia, né? Presencial não, né? Lógico. Mas ao vivo no dia ou pelo YouTube, eu aconselho assistir mais uma vez, não custa nada. Ou então, se você não quer assistir a mesma aula duas vezes, pesquisa uma outra aula no YouTube que fala do mesmo conteúdo, tá? Que é velocidade angular e velocidade linear. Então, se você não quer assistir a mesma aula duas vezes, né, para não ser exatamente a mesma coisa, pesquise no YouTube alguma aula sobre isso, tá? Eu aconselho você assistir, certo? Então, é isso. Pessoal, então, a aula de matemática, certo? Como eu já falei, já tá com 2 semanas atrás, é... o conteúdo que a gente está abordando nesse mês de agosto, tá? Nada mais é do que revisões do que tudo que nós já estudamos, né? A partir de setembro, aí sim a gente vai passar o conteúdo novo. Mas todo esse mês de agosto eu decidi fazer revisões de coisas que nós já estudamos, certo? Na primeira semana, né, quando eu trouxe essa ideia, nós vimos conteúdo de potenciação, né? Na semana passada foi sistemas de equações, sim, sistemas, se não me engano. E na aula de hoje, galera, na aula passada foi sistemas, eu poderia fazer uma outra semana de sistema, mas como já é revisão, tá? Então não tem sentido a gente passar muito tempo, né? Porque o intuito aqui é a gente revisar de maneira breve, né? Todo mundo não vai dar... Ah, tudo bem, Pedro. Beleza, tô vendo aqui a mensagem agora. Mas tu já falou aí, não deu barulho não. Então, pessoal, o intuito da aula seria a gente revisar conteúdos, né, de maneira rápida mesmo, de maneira breve. Então, semana passada foi sistemas e na aula de hoje nós vamos rever, né, na verdade, um pouco sobre ângulos, tá? Ah, beleza, Pedro. Então, na aula de hoje a gente vai ver um pouco sobre ângulos, certo? De classificação dos ângulos e ângulos formados por retas. Seria basicamente o conteúdo de vocês da aula de hoje, tá? E da semana. Certo? Então vamos lá. Não quero fazer uma aula muito longa não, tá? Eu quero encerrar a aula no máximo até 10h30. Fazer 20 minutinhos, 30 minutinhos de aula. Não demora muito, porque eu tenho que ir lá na escola. Sempre eu digo isso, mas quando a gente vai ver na hora, foi que nem sexta-feira. Sexta-feira, quem esteve presente se viu como é que foi o negócio. Aí a gente combinou, não, vamos fazer uma aula muito rápida não. Aí quando deu 11h40, quase meio-dia, a gente tá no aula ainda. Mas a intenção é essa, né? Não fazer uma aula muito longa. Mas aí sempre, dificilmente você cumpre uma palavra. Ele pegou e falou assim, não, aí isso por hoje é só isso. Ah, não, mas também tem isso. Aí pronto, agora é só isso. Ah, é verdade, não tem mais isso. Por hoje é só. Aí quando eu falar mais isso, aí toma mais 20 minutos. Pois Aí é. pronto, terminei. Aí não, esqueci de uma coisa. Aí toma mais 10 minutos. Quando der, foi mais de 1h20 de aula. Mas é porque realmente, pessoal, a aula de sexta-feira foi muito importante, tá? Então assistam a aula de sexta-feira. Foi, se duvidar, uma das aulas mais importantes do ano, tá? Tirando o conteúdo do início, né, de velocidade. Vamos lá, sem perder muito tempo, né? Conteúdo de ângulos, tá, pessoal? Vai ficar aqui mesmo a letra, feia do jeito que é. Ângulos, tá? Basicamente, como é que um ângulo é formado? Lembrando que a aula de revisão é de uma maneira bem rápida, tá? Como é que um ângulo é formado? O ângulo é formado juntando duas semirretas com a mesma origem. Então, se você tem uma semirreta para cá e uma outra semirreta para cá, junta essas duas semirretas,
fazendo com que a origem seja a mesma, ou seja, eu vou fazer com que essa origem fique em cima dessa origem. Então, se você juntar essas duas semirretas, fazendo com que a origem seja a mesma, então vai ficar um negócio mais ou menos assim. Essa aqui é a semirreta 1, por exemplo, essa é a semirreta 2. Então, quando juntar a 1 com a 2, você vai formar aqui um bendito ângulo. Então, o ângulo é formado pela união de duas semirretas, tá? Duas semirretas que têm a mesma origem. Então, assim que é formado o ângulo, tá? Lembrando que esse símbolo aqui é o símbolo alfa, tá? É um alfa só para representar um ângulo qualquer, certo? Beleza, então o ângulo é formado dessa forma. Lembrando que o ângulo é a grandeza, né, responsável por medir voltas, por medir giros, por medir rotações. Inclusive, voltando um pouquinho para a física, vocês estão estudando movimento circular, então tem bastante ângulo, tá? Tem bastante ângulo, só que esse ângulo que nós chamamos lá, nós não chamamos de alfa, nós chamamos de θ. Né? E outra coisa, na física, na sexta-feira, a gente viu que não existe apenas o grau. Né? Quando a gente vai medir esse ângulo em matemática, nós dizemos, por exemplo, que esse ângulo alfa ele mede 60 graus, por exemplo. Então, o ângulo ele é medido em graus. Só que uma coisa que vocês não sabiam, pessoal, é que não é apenas graus. Tá? Lógico, tem os graus, os minutos e os segundos, né? Que você viu isso aqui lá no ano passado, que são as subdivisões do grau, mas eu não estou me referindo a esse tipo. Existe de fato uma grandeza totalmente diferente para medir ângulo, com exceção do grau. Como é o nome dessa grandeza, pessoal? Deixa eu ver se vocês lembram. Como é o nome da Radiano. outra? É o radiano, perfeito. É o grau radiano, tá? Que é outra unidade de medida, né? Que geralmente o grau radiano é medido em formato de pi, né? Pi radianos, né? 2 pi radianos, metade de um pi, né? Que seria 90 graus. Então existem outras formas de medir o ângulo com exceção do grau, que nós não trabalhamos aqui em matemática, tá? Nós utilizamos apenas o grau aqui, certo? Então essa outra unidade de medida, que no caso seria os radianos, a gente deixa mais para a física mesmo, certo? Outra coisa, lembrando que uma volta completa, né? Isso aqui eu acho que todo mundo já sabe, uma volta completa possui 360 graus, né? Então, o ângulo é formado pela união de duas semirretas, tá? O ângulo ele é responsável por medir voltas, por medir giros, e uma volta completa possui 360 graus, certo? Classificação dos ângulos, como eu havia falado, é uma revisão bem rápida, tá? Classificação dos ângulos. O ângulo ele pode ser classificado de várias formas, tá? A primeira forma que a gente geralmente coloca, né, que é por ordem, é o ângulo agudo, tá? O ângulo agudo. O que seria o ângulo agudo? É aquele ângulo onde o alfa ele é menor do que 90 graus, tá? Esse alfa aqui seria o ângulo, tá? E ele é maior que zero também, né? Lógico, ele não pode ser zero, tá? Então o alfa ele é maior que zero e menor que 90, tá? Tenha em mente, pessoal, sempre o ângulo de 90, que é a nossa referência, tá? O ângulo de 90 ele é assim, ó, tá? Ele é tipo um L. Então, se o ângulo ele é menor do que 90, então ele é um pouco mais fechado. Então, essa é a definição e característica do ângulo agudo. É um ângulo um pouco mais fechado. Ok, então, ângulo agudo é aquele ângulo que mede menos do que 90 graus, tá? Então, por exemplo, se esse ângulo aqui for de 45 graus, ele é um ângulo agudo. Lembrando que qualquer ângulo que seja maior que zero, ou seja, de 1 e menor que 90, ou seja, até 89, então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, até o 89, ele é agudo, tá? Então, o que isso quer dizer? Que não existe apenas um tipo de ângulo agudo, né? Existem 89. Então, se eu falar que todo ângulo agudo é igual, tá errado. Porque 45 graus é agudo, 70 graus é agudo, 80 graus é agudo, 10 graus é agudo. Então, tudo isso aqui é ângulo agudo, certo? Ok. Próxima classificação é o nosso ângulo reto. Eu vou até usar aqui em cima, que eu já uso até o desenho. É o nosso ângulo reto. O que é o ângulo reto? É um ângulo alfa que tem exatamente 90 graus, tá? Então, é o nosso ângulo reto. Geralmente, quando nós temos... Geralmente não, tá? Sempre. Quando nós temos, né? Quando é formado o ângulo reto, que vale 90 graus, nós não colocamos assim, tá, pessoal? 90 graus. A gente não precisa colocar essa nomenclatura. A gente só coloca o quê? Um quadrado e um ponto.
Esse quadrado desse ponto já indica que é um ângulo reto e já indica que esse ângulo alfa, que esse ângulo aqui, ele mede 90 graus, certo? A nossa próxima classificação é o ângulo obtuso. O que é o ângulo obtuso? O ângulo obtuso é aquele ângulo alfa que ele é maior do que 90, então se ele é maior do que 90, ele vai ter que ser um pouco mais aberto, tá? Só que ele tem que ser menor do que 180. Então ele é tipo um ângulo agudo, que vai de 0 a 90, só que aqui vai de 90 até 180, ou seja, vai de 91 até 179. O ângulo obtuso é o ângulo mais aberto. Então, por exemplo, esse ângulo de 150 graus é um ângulo obtuso. E a mesma coisa vale para o agudo e obtuso. Não existe apenas um ângulo obtuso. Por quê? 91 é obtuso, 92 é obtuso, 150 é obtuso, 130 é obtuso, 179 é obtuso. Então existem vários ângulos obtusos. Então, se eu falo que todo ângulo obtuso é igual, tá errado, tá? Então essas são as classificações. Ah, tá. E tem a última, né? Que é o ângulo raso. O que é o ângulo raso? É o ângulo de meia volta. É aquele ângulo que mede exatamente 180 graus, tá? E ele é mais ou menos assim. Ângulo de meia volta. Então, pessoal, basicamente, a grosso modo, essas são as 4 classificações. Existem outras, né? Existe o ângulo nulo, tá? Que é o ângulo que tem 0 graus, que a representação dele é só uma reta, no caso uma semi-reta. Existe o ângulo de uma volta, tá? Que também é só uma semi-reta, só que tem um círculozinho bem aqui, tá? Então essas seriam as classificações. Mas basicamente são essas, tá? Agudo, tá? Eu sempre esqueço quando sai tudo. Agudo, reto, obtuso e raso, tá? Essas são as nossas classificações. Eu sei aí que provavelmente eu estou falando um pouco rápido, mas como eu já havia falado, é revisão, tá? E eu creio que todo mundo já sabe isso aqui. Mas se tiver alguém que não entendeu, pode falar agora, tá? 1, 2, 3. Quem não entendeu, pessoal, isso daqui? Quem entendeu? Alguma dúvida? Entendi mais ou menos a parte do retorno. Retor? Ah, o reto? O reto? Foi vetor. Eu entendi isso também. Entendi retor. Mas tudo bem. Ângulo reto. Ângulo reto. O ângulo reto, Márcio, é aquele ângulo que mede 90 graus. Ele só mede 90. Ele não pode ser nem 89 e nem 91. Ele tem que ser exatamente 90. Como é que é o formato desse ângulo reto? É tipo um L. E assim, ó. Tipo um, né? Tipo um L. Um L perfeito, tá? Então, isso aqui é 90 graus. A junção das duas paredes da tua casa é um ângulo de 90 graus. Para você entender mais ou menos. A junção de duas paredes é um ângulo de 90 graus. Entendi. A quinazinha lá da tua porta, né? Tem a porta aqui. Essa quinazinha aqui forma um ângulo de 90 graus. Tá? Entendi. Se tua mesa for retangular, a pontazinha da mesa é um ângulo de 90 graus. E assim vai. O ângulo de 90 graus é o ângulo mais fácil que a gente vê no nosso dia a dia. Quase tudo é em formato de ângulo reto. Certo? Ok? Deu para entender mais? Sim. Lembrando, pessoal, essas classificações é lá atrás, tá? A gente vê isso aqui lá no 6º ano, se eu não me engano. A gente vê no 6º, revisa no 7º e revê no 8º. E agora que é revisão, é a revisão da revisão da revisão da revisão. Você viu no 6º, aí você reviu no 7º, aí você reviu no 8º. Aí você está revendo no 8º, ou seja, está revendo que já foi revisto, que foi revisto do visto. Legal. Tá com baita revisão, né? Bota a revisão aí. Então é isso, pessoal. Classificação de ângulos basicamente é isso, tá? Agora, ângulos e retas, tá? Que aqui é onde entra o conteúdo novo do 8º, que até então foi revisão, tá? Ângulos e retas. Primeiro, você tem que saber a diferença entre retas paralelas e retas concorrentes, tá? Essa é a diferença básica, tá? Retas paralelas são retas que não se tocam, tá? Elas andam sempre um do lado da outra, beleza? Então, se você imaginar a projeção infinita dessa reta, lembrando que uma reta é infinita, então mesmo que você imagine aqui a projeção dela, você vai perceber que essas retas não vão se tocar. Então, isso são retas paralelas. O que são retas concorrentes? Já é o contrário disso.
são retas que se cruzam, tá? Então, por exemplo, um exemplo fácil, né? Um que está bem claro, tá? Então, essas retas aqui, elas são concorrentes. Só que você tem que entender que nem sempre essas retas concorrentes, você vai ver elas se cruzando. Por exemplo, essa reta aqui e essa reta, elas são concorrentes. Aí tu diz assim, ó, professor, mas elas não se cruzaram. Lembre que uma reta ela é infinita. Então, essa reta aqui ela iria continuar. Da mesma forma que essa reta também iria continuar. Então, você observa que lá na frente elas se tocam. Então, elas são concorrentes, tá? Então, basicamente, existem outros tipos, tá? Que é as retas perpendiculares, tá? O que são as retas perpendiculares? São as retas que se tocam, da mesma forma que as concorrentes, só que elas se tocam formando o ângulo de 90 graus. Então, seria mais ou menos assim, ó. Elas se tocam formando 4 ângulos de 90 graus. Isso aqui são retas perpendiculares. Então, as retas paralelas. Presta atenção. Retas paralelas são retas que não se tocam. Retas concorrentes são retas que se tocam em um ponto, tá? Só que a diferença das retas concorrentes para as perpendiculares é que nas concorrentes, esses ângulos aqui, ó, de interseção, eles não são 90 graus, ó. Ele é agudo, obtuso, agudo, obtuso. Aqui, agudo, obtuso, agudo, obtuso. Já nesse caso, não. Quando essas retas se tocam, formariam aqui 4 ângulos retos, tá? 4 ângulos de 90 graus. Um exemplo de retas perpendiculares que você vê é só você olhar para o chão agora, se a sua casa for por cerâmica, né? Se você olhar para o chão agora, você vai ver aquele traçozinho, né, que é de rejunte, que é tipo um cimentozinho que fica entre a cerâmica, e você vai ver outra linha assim, ó. Você vai ver que elas se tocaram aqui, ó, desse jeito, formando o ângulo de 90 graus. Tá? Se você olhou para o chão agora, você percebeu isso, ok? Pessoal, então basicamente é isso. Ângulos retos, existem esses tipos de retas, tá? Agora, os ângulos, né? Que o intuito da aula é ângulos e retas. Eu só expliquei para vocês os tipos de retas. Ângulos e retas, tá? A gente vai estudar agora, tá? 2 tipos de retas em específico, tá? Primeiro tipo de reta, as retas concorrentes, tá? Ou seja, você tem uma reta 1 aqui, tá? Reta R, tá? Geralmente a gente utiliza letras. Reta R, e você tem aqui a reta S. Você tem aqui a reta S. Tá? São 2 tipos de reta. Reta R e a reta S. Essas retas aqui formaram 4 ângulos. Tá? Então, o que é que você precisa saber sobre esses ângulos? Né? Que é o que nós chamamos, né? Que eu chamo de AOPV. Alguém lembra o que é isso daqui? Já expliquei isso aqui já. Alguém lembra o que é a regra do AOPV? Alguém lembra, pessoal? No Pronto. Obrigado. ângulo, Obrigado. Pelo menos de ângulo, A A de de ângulo. ângulo, O. O de obtuso, Não. Oposto. P. oposto, Pelo mesmo. V. Vértice. A regra do ângulo oposto pelo vértice. Então, ó, supondo que esse ângulo aqui é 1, esse ângulo aqui é 2, esse ângulo aqui é 3 e esse ângulo aqui é 4. O que é que diz a regra do ângulo oposto pelo vértice? Muito simples, muito simples. Que o ângulo oposto pelo vértice é congruente. O que é uma coisa congruente? É uma coisa igual. Então, o ângulo oposto pelo vértice, tá aqui o vértice, tá? Aqui. Então, o ângulo oposto pelo vértice é igual. Resumindo, em retas concorrentes, né? Se você tem 2 retas que são concorrentes, o ângulo vai formar 4 ângulos, né? Nessa interseção vai formar 4 ângulos. Os ângulos opostos, eles sempre serão iguais. Ponto. É isso. Por exemplo, você observa que o ângulo 2, ele é oposto a quem? Ele é oposto ao ângulo 1. Então, o que é que isso quer dizer? Que o ângulo 1 é igual ao ângulo 2. Só isso. Ângulo oposto pelo vértice. O ângulo oposto pelo vértice é igual. Então, da mesma forma que o ângulo 3, ele é igual ao ângulo 4.
Então, basicamente, essa é a nossa regra do ângulo oposto pelo vértice. O ângulo oposto é igual, né? E ó, lembre também, ó, que isso aqui, ó, é um ângulo raso. O que é que isso quer dizer? Que o ângulo 1 mais o ângulo 3 vai dar 180 graus. Ou seja, se você juntar esse ângulo com esse, vai dar 180 graus. Isso é importante porque, por exemplo, vamos supor que uma questão como essa, ó, eu dou esse ângulo vale 60 graus, tá? 60 graus. Aí eu quero que você calcule esse ângulo 1, esse ângulo 2 e esse ângulo 3. Vamos começar do mais fácil. Qual o mais fácil? O ângulo 3. Quanto é que vale o ângulo 3, pessoal? 60. 60. Por quê? Porque o ângulo 3 ele está oposto. Se ele está oposto a 60, ele é igual. Beleza, agora vamos calcular o ângulo 1. Como é que eu faço para calcular o ângulo 1 se ele não deu nada, nem aqui nem aqui? Lembra que daqui para cá, ó, isso aqui é um ângulo de 180 graus. Aí você vai parar para pensar, bom, se isso daqui é 180 graus e isso daqui já é 60, quanto é que falta para dar 180? Falta 120. Então, esse ângulo 1 é 120. Então, para você calcular o ângulo 1, basta pegar 180 menos 60, tá? 120. Então, já foi o 1. E o 2 é moleza. Se tu sabe o 1, o 2 ele está oposto, então o 2 também é 120. Tirando o Pedro. Quem entendeu? Quem não tem microfone, fala no chat. Tô vendo, tá? Marcos, presente. Quem não responder, eu vou tirar de sala, tá? Ana Letícia, Gabriele, presente. Naira, presente. Caleb, presente. Karen, presente. Tá, entendi. Tá, pessoal, só pergunta. Vocês estão querendo só marcar presença? Ou vocês entenderam mesmo? Ok. Show de bola. Ô, mais, tu entendeu mais? Desmuta o áudio aí, já que tem aqui no microfone que eu sei. Entendeu mais? Mais. Show. Tá, mas eu entendi bem baixinho o teu áudio, mas ele tá com problema no teu microfone aí. Depois tenta, às vezes é mau contato no fone de ouvido. Ok, pessoal, então, ângulos e retas. Então, existem basicamente dois tipos, né, como eu havia falado. Tem esse caso, que é o caso realmente mais simples. Vai ter equações com isso aqui, tá? Então, não vou responder, mas vou dar um exemplo. Por exemplo, desse lado aqui, ó, tem uma equação 2x mais 40. Desse lado, sei lá, x mais 80. Aí a questão quer que você calcule o x e os ângulos. Então, para você calcular o ângulo, tem que primeiro calcular o x, tá? Só que aqui você vai ter que montar a equação. Então, como é que você vai montar essa equação aqui, ó? O que é que você sabe entre esse ângulo e esse? Que eles são iguais. Eles são iguais. Então, se eles são iguais, você vai pegar, ó, 2x mais 40 é igual a x mais 80. E vai resolver, né? Traz o x para cá, 40 para lá, tarará, resolve a equação. Resolveu a equação, encontrou o x, substitui aqui, encontra o ângulo. Tá? Então, basicamente, vai ter isso aqui também. Ok. E o por último, tá? Para finalizar a aula. Certeza? Sim, já são 10h30, passei um pouquinho. Então, para finalizar a aula, tem o outro tipo de ângulos e retas, que aí é o caso mais complexozinho, tá? Que é o caso onde você tem, ó, duas... Conecta ali, conecta. Duas... Oi? Não. Duas retas paralelas e uma transversal, tá? Duas retas paralelas e uma reta transversal. Então, como é que funciona esse tipo de ângulo, tá? Então, vou fazer, tá fazendo um pouco grande. Você tem aqui, ó, retas paralelas. Eu acabei de explicar o que são retas paralelas, né? São retas que não se tocam.
Reta transversal é uma reta que é concorrente. O que é uma reta transversal? Uma reta transversal é uma reta que é concorrente a essas duas retas paralelas ao mesmo tempo. Então seria mais ou menos assim, ó. Vocês lembram mais ou menos esse desenho? Lembro. Pois é, aqui é o casinho um pouco mais complicado de fazer, mas vai dar bom. Então, ó, supondo que aqui eu vou ter 8 ângulos, né? Eu vou ter, ó, 4 ângulos aqui e mais 4 ângulos aqui. Então aqui, vamos supor, ângulo 1, ângulo 2, ângulo 3, ângulo 4, ângulo 5, ângulo 6, ângulo 7, ângulo 8. Então, ó, a relação aqui em cima eu já sei, tá? Todas as relações daqui de cima eu já sei, né? Porque é a mesma coisa que nós acabamos de ver. O ângulo 1, ele é igual ao ângulo 2. Por quê? Por que o ângulo 1 é igual ao ângulo 2? Porque ele é oposto pelo vértice, né? Acabamos de ver isso aqui. O ângulo 3, ele é igual ao ângulo 4. Então, essa relação eu já conhecia, né? Que ele é oposto. A relação daqui de baixo, eu também já sei. É a mesma coisa, tá? O ângulo 5, ele é igual ao ângulo 6, porque ele é oposto. O ângulo 7, ele é igual ao ângulo 8. Então, essas duas relações aqui isoladas, eu analisando apenas esses 4 ângulos e apenas esses 4 ângulos, eu já conhecia. Qual é a novidade então, professor? A novidade é relacionando os ângulos daqui de cima com os ângulos daqui de baixo, tá? Eu criei uma regra que eu acho que não cheguei a comentar, que é a regra pata de caranguejo. Não cheguei a comentar, comentei? Não, né? Pode ser caranguejo? Nunca ouvi falar, não. Não expliquei não. Eu não expliquei não. Ah, tio, falando nisso, na playlist do oitavo tem um vídeo do nono. É? É, Deve ter salvado errado. Mas aí é só não assistir. Eles vão pegar pelo link, tá? Eu acho que quase ninguém procura o vídeo na playlist, né? Que você fica caçando ali os vídeos. Geralmente você vai pelo link, vai dar direto. Então pra eles não vai ter problema não. Então é só não assistir. Sim, voltando. Então como é que eu posso relacionar esse ângulo aqui com o ângulo de baixo? Então é muito simples, ó. Esse ângulo 1, tá? Eu já sei que ele é igual ao ângulo 2. Só que o que eu não sabia é que o ângulo 1, ele também é igual ao ângulo 5. Só que o ângulo 5, ele é igual ao ângulo 6, que é igual ao 5, que é igual ao 1, que é igual ao 2. Conclusão: Meu Deus do céu. todos esses ângulos, eles são iguais. Todos esses ângulos são iguais. Tudo que está de preto, o circular de preto, é igual. Então, se esse ângulo aqui é 60 graus, por exemplo, quanto é que vale o ângulo 6? 60. 60. Se o ângulo 2 é 60, quanto é que vale o ângulo 5? 60 também. O 2 está bem aqui. O 5 está lá na ponte que partiu. Bem aqui. Foi a ponte, cara. A ponte partiu. A ponte foi. A ponte. Então, aqui está o ângulo 60. O 5 está aqui. Professor, como é que eu vou saber? O ângulo está aqui. 60 graus está aqui. Como é que eu vou saber lá o 5? Olha aqui. O que está de preto é tudo igual. Então, se aqui é 60, aqui é 60, aqui é 60, aqui é 60. Tudo é 60. E o que está de azul é igual. Então, esse ângulo 3 é igual a 4, que é igual a 7, que é igual a 8. Então, deixa eu ver agora se você consegue entender isso aqui. Ó. Quem me respondeu, eu vou dar um parabéns. Esse ângulo aqui, o 1, ele vale 50 graus. Quanto é que vale o ângulo 8? 130. Opa! 130. 130. Como é que tu fez tão rápido? Explica pra mim. É um ângulo raso ali. Exato. Ó, primeiro passo que você tem que fazer é encontrar o ângulo 3. Como é que eu faço para encontrar o ângulo 3? Isso daqui é um ângulo raso. Se isso aqui é 50, sobrou quanto para dar 180? 130. Então significa dizer que o ângulo 3 ele vale 130. Se o ângulo 3 é 130, o ângulo 4 também, o ângulo 7 também e o ângulo 8, que foi minha pergunta, também. Deu para entender, pessoal? Bem, 130 veio de onde? 130 veio de onde? Esse ângulo aqui, quem perguntou foi o Kelvin, tá, pessoal? Ele veio dormir aqui na minha casa hoje. Não, ele veio ontem, né? Ele veio dormir ontem. Salve. Aí ele perguntou assim, ó. Eu não entendi não. Esse 130 veio de onde? Pronto. Kelvin, para quem não entendeu.
Daqui para cá é 180 graus. 180, é um ângulo raso. O ângulo 1 é 50. Então, se o ângulo 1 é 50 e tudo isso é 180, quanto é que falta para dar 180? 130. Se não souber de cabeça, você faz assim, ó. 180 menos esse ângulo. 180 menos 50 vai dar 130. Então, esse ângulo 3 é 130. Se aqui é 130, aqui é 130, aqui também e aqui também. Deu para entender, pessoal? Deu. Deu? Lógico, né? Que eu gosto de brincar com as equações, tá? As equações. Vou fazer o seguinte, para finalizar a aula, vou fazer a mesma coisa que eu estou fazendo com o nono. Eu vou de vez em quando responder algumas questões do TD, que já auxilia vocês, tá? Então deixa eu abrir aqui o TD mais ou menos, para me ver mais ou menos como é que está o nível. Aí a gente pode ver se tem alguma questão parecida. Hardcore. OPV, pessoal, é oposto pelo vértice, tá? Mesma coisa, tá? Dois ângulos opostos pelo vértice são o quê? O que é que dois ângulos opostos pelo vértice são? O que vocês acham? Peraí. Eles, primeira coisa, RPG. tem que saber, eles são iguais, sim ou não? Sim. Pronto, aí você vai procurar o sinônimo de igual. Complementar, congruente, raso, suplementar, replementar. Congruente Alguma é. dessas coisas aqui significa igual. Aí eu falei hoje, tá? Então você vai ver o que Congruente. Pois é. Você vai ver aí o que é que significa a palavra igual. Segunda questão. Ó, a segunda eu não vou fazer, tá? Porque ela é bem simples. Eu acho que vocês conseguem fazer, né? Ó, dá pra ver claramente o que tem que fazer aqui, né? Olha o Você exemplo que eu te tem fiz. duas retas concorrentes, eu expliquei isso aqui hoje. Aí, aqui tem 6x mais 5, aqui tem 8x menos 10. Então, você observa que eles são opostos, então se eles são opostos, você vai fazer o quê? Uma equaçãozinha, né? Você vai pegar 8x menos 10 igual 6x mais 5 e vai resolver a equação. Só que a questão ele quer saber o quê, ó? Valor de X. É o valor de x, tá? Estranho. Ele quer saber o x não, ele quer saber o valor do ângulo, tá, pessoal? O valor do ângulo. Então, depois de você calcular o x, substitui aqui o x para encontrar o valor do ângulo. Beleza? Beleza. Certo. Só que não, eu não quero questão 10, eu quero questãozinha mais... Essa aqui também é de boa. Ó, essa aqui também, ó. Mesma coisa. Só que aqui não, aqui eu quero somente o valor de x, ó. Então, você observa que eles são opostos, né, ó. Então, você iguala a equação e resolve novamente. Então, aqui é só o x, moleza. Aqui, pronto. Quinta questão. Vamos lá. Eita. Peraí. Na figura ao lado estão representadas as retas R, S e T. Sabendo que as retas R e S são paralelas, o valor de Y é. Então, ele quer saber o valor de Y. Pessoal, para você encontrar o valor de Y, você tem que primeiro saber o valor desse ângulo aqui, ó. Desse ângulo. Porque, por exemplo, se esse ângulo for 80, aí você faz a mesma coisa. 180 menos 80, calcula o Y. Se esse ângulo for 50, 180 menos 50 é 130, encontra o Y. Então, o grande problema aqui é você encontrar o valor desse ângulo aqui. Tá? Só que para encontrar o valor desse ângulo, você precisa calcular o valor quem? De x. Confere? Ok. Então, vamos lá. Vamos tentar associar esse ângulo com quem? Com esse. Como é que eu posso associar esse ângulo? Eu vou trazer esse ângulo lá para cima e vou ver aonde que ele vai ficar. Como é que eu posso fazer isso? Lembra, esse ângulo é igual a quem? É igual a esse, Aqui. que é igual a esse, que é igual a esse. Confere? Peraí. Então, se esse ângulo é 3x mais 2, quanto é que vale esse ângulo aqui? 3x mais 2. 3x mais 2. Olha o que foi que eu fiz. Eu trouxe esse ângulo aqui lá para cima, só para poder ficar mais fácil observar. E agora eu acho que ficou, né? Ó, juntando, ó, nesse caso eu não vou igualar.
Observa que juntando esses dois ângulos, junta esse com esse, vai dar 180. Então, como é que eu vou montar essa equação? Vai ficar assim, ó. 3x mais 2 mais 2x mais 8 é igual a 180. Nesse caso, eu não vou igualar. Quando que eu iria igualar? Colocar 3x mais 2 igual a 2x mais 8. Caso esse ângulo ficasse aqui embaixo, ó. Se ele ficasse embaixo, aí sim, seria duas coisas iguais, aí você igualava. Só que nesse caso não foi igual, né? Não ficou embaixo. Então você vai fazer um somatório. Você vai dizer que esse ângulo, junto com esse, dá 180. Então vai ficar 3x mais 2 mais 2x mais 8 igual a 180 graus. Aí você resolve a equação. 3x mais 2x dá 5x. 8 mais 2 dá 10, passa para o outro lado, fica negativo, então vai ficar 170, né? Subtraindo 180 com 10. Eu não vou resolver mais não. Tá? Você vai fazer em casa. Você vai passar o 5 dividindo, divide 170 por 5. Encontrou o x? Encontrei, professor. Vamos supor, tá? Que o x aqui vai dar, sei lá, 10. Não dá 10, né? Claramente não dá 10. Mas vamos supor que dá 10. Como é que eu termino a questão? Você vai substituir esse x por 10. Então vai ficar assim, ó, 3 vezes 10. 3 vezes 10 vai dar 30. 30 com mais 2, então você tem a conclusão que esse ângulo aqui é 32. Só que a questão não acabou porque ele quer saber o y. Aí você vai pegar 180 menos 32, que lembrando, não é 32, porque o x não é 10. Aí subtrai, encontra o y, tá? Então, basicamente é isso. Então, de novo, monta a equação que está aqui, já está montada, tá? Não bate o print, que senão vocês vão achar que vai dar 32, tá? Só leve em consideração isso aqui, ó. Tá? Que você vai montar dessa forma, vai resolver essa equação, vai encontrar o x. Lembrando, não é 10, tá? Encontrou o x, substitui o x aqui, soma com 2, encontra esse ângulo. Encontrou, aí você pega 180 menos esse ângulo que você vai né, encontrar e você descobriu o valor do y. É isso. Alguma dúvida? Não. Alguma pergunta, pessoal? Não. Não? Então, passei 15 minutos do meu tempo, né? Eu queria fazer que ia ficar até 10h30, foi até 10h45, mas tá bom. Bom, não tá não, mas tá bom. Pois é, né? Ok, pessoal, então por hoje é isso, tá? Quem não assistiu a aula, quem vocês conheceram alguém que é da sala e não assistiu a aula, essa pessoa já deve saber, tá? Mas só para comunicar que daqui a pouquinho eu tô postando lá no YouTube. Só não vou botar agora porque eu vou ficar na escola. Mas assim que eu chegar eu tô postando essa aula. Beleza? E o TD tá de boa, tá? Também, vocês viram aí, tá bem tranquilo, só sem questõezinha, moleza. A questão mais difícil é aquela quinta, que eu já fiz a metade para vocês. Então, Que é bom. cara, espero que esteja gravando. Tá gravando. Uma vez, né, fiz mais de uma hora de aula e não tava gravando. Mas dessa vez tá gravando. Tipo a aula do 9º ano. Pois é. Pessoal, então é isso, tá? Vamos parar de papo, tá? Valeu. Até sexta, né? Sexta-feira. E não faltem sexta, tá? Sexta-feira a gente vai ver física bem detalhada. Lembrando que geralmente na sexta-feira eu gosto de priorizar mais física, tá? Mas não que a gente não vai ver matemática. Então é isso, pessoal. Legal. Valeu. Tchau.